Eu quero compartilhar uma palavra contigo nesta manhã que fala sobre unidade. Unidade. Eu sei que é uma palavra comum a todos nós e que você conhece o sentido desta palavra. Mas às vezes você não compreende a extensão da aplicação desta palavra na Bíblia. Mas a unidade é algo proposto, do Gênesis ao Apocalipse. A unidade, ela é proposta quando existe ali em Gênesis 1 a apresentação, da pessoa de Deus, porque a terra estava sem forma e vazia. Nós sabemos que havia um caos instaurado, mas sabemos que Deus então começa a chamar à existência todas as coisas no universo, em todas as coisas Ele fez. E o que é que nós vemos? Que o Verbo de Deus e o Espírito de Deus estavam juntos com Deus, operando na construção deste universo tão extraordinário. Então é necessário que você compreenda que a unidade é proposta na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o exemplo maior para todos nós, o qual nós devemos nos apegar a ele. O exemplo da Trindade, tá? Mas eu quero, falar um pouco sobre unidade, mas eu vou focar depois em uma questão, em um resultado específico que a unidade traz. Eu quero propor esse texto aqui de Neemias, capítulo 4, versículos 19 e 20. Neemias é um livro que fala muito sobre a força da união do povo, Essa unidade de propósito, essa unidade de intenções que houve ali no meio do povo de Israel, quando Neemias desperta o coração do povo, primeiro, para que o povo enxergasse a realidade acerca da condição que eles estavam, desfavoráveis e vulneráveis, com os muros da cidade caídos. Depois, então ele incita o povo a se levantar para a reconstrução daquelas muralhas. E não era a obra de um homem ou de um pequeno grupo, mas a obra de todo um povo. Às vezes, existem questões que são resolvidas entre pequenos grupos, mas às vezes nós precisamos da força de todos, sendo que a Bíblia deixa claro que assim deve ser, não é? O próprio apóstolo Paulo, ele traz um conceito maravilhoso, quando ele faz uma analogia entre a igreja e o corpo. Nós somos membros uns dos outros. Então, olha para quem está do teu lado e diz a ele: você precisa de mim. Nem faz cara feia, porque você precisa de mim, não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr. Isso é obra de Deus, tá? Então, nem sabe que você está orando por mim, mas você precisa de mim, não tem jeito. Neemias 4, 19 e 20. Diz assim, palavras de Neemias, tá? Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande é a extensão da obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Então a Bíblia, como nenhum outro livro, fala e exalta o poder da unidade. De um poder da unidade, de forma muito mais contundente a unidade do povo de Deus, Porque é o foco maior da própria Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre a unidade. A Bíblia fala sobre a força da união de homens de um propósito comum. Como, por exemplo, na Torre de Babel, a construção da Torre de Babel, o Senhor vê os homens ali juntos em prol da construção daquela torre. E Deus diz: eles estão unidos e o propósito deles não terá fim. É claro que não o propósito no sentido de uma torre que chegaria aos céus. Talvez esse não fosse o real pensamento daquele povo, Não era levar uma torre até os céus, mas estabelecer um local onde eles se fixariam
a memória do dilúvio ainda era muito recente, e haviam temores em relação à possibilidade de uma nova catástrofe daquela, porque eles não compreendiam o propósito e as alianças de Deus, e Deus fez uma aliança com Noé, que não destruiria mais a terra através do dilúvio. Talvez você nunca parou para compreender a extensão dessa catástrofe, que abalou de tal forma o mundo, mudou toda a condição climática do mundo, os próprios continentes, a partir disso, se formaram. Mas entenda, isso tudo dentro de uma perspectiva criacionista, Claro que quem acha que o mundo veio através de evolução e que somos parentes dos chimpanzés, aí, meu amigo, é outra história, Mas nós aqui cremos na palavra do Senhor. Então, o que nós precisamos entender é que eles estavam ali com aquela memória muito recente, e erguer aquela torre significava criar um ponto em que eles estariam protegidos, e Deus reconhece que a união traria forças no trabalho, no propósito deles, Mas a Bíblia, ela fala muito sobre isso. Em Efésios capítulo 4, eu vou citar alguns textos, só para você pegar aí a visão bíblica sobre a unidade, Em Efésios capítulo 4, dos versículos de 1 a 6, o texto sagrado diz o seguinte, você pode acompanhar comigo, está projetado, Daniel vai projetar para a gente aí em Efésios 4, de 1 a 6, ou acompanhe melhor ainda na sua Bíblia, que você vai manuseando e vai aprendendo a manusear a Bíblia, Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Agora de 2 a 6, seguindo, ele diz o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Existe uma unidade que o Espírito Santo promove, não só entre ele e nós, mas entre nós. Olha o que ele fala aqui: uns aos outros, suportando uns aos outros. E esta frase, uns aos outros, uns com os outros, ela assim está presente em várias epístolas e em várias falas. Aí ele diz aqui, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele vai dizer então, olha só, como estamos unidos, somos um povo. Mas o que ele diz aqui, versículos 4 a seguir? Há somente um corpo, diga um corpo, um só Espírito, que é o Espírito Santo, como também é uma só a esperança, diga a esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, diga comigo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Isso é unidade, irmãos. É unidade. Não estamos falando aqui de grupos separados, mas estamos falando de coisas, de características que nos tornam da perspectiva de igreja de Jesus, ok? Mas a Bíblia também aponta muito sobre unidade em tantos outros versículos. Ela fala sobre, quando cita sobre amor e serviço, eu vou ler mais rápido, não quero que vocês estejam acompanhando todos os textos, assim, ouça, para que a gente não perca muito tempo, mas com a leitura. Então ele diz em João 15:12, amem-se uns aos outros como eu os amei, palavras de Jesus, Gálatas 5:13, sirvam uns aos outros com amor, para edificação e encorajamento. 1 Tessalonicenses 5:11, encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, falando sobre outros temas como bondade, perdão. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Comunhão, cuidado, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, Romanos 12:10, suportem-se uns aos outros, Colossenses 3:13, as confissões e oração, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, Tiago 5:16, em honra, prefiram dar honra uns aos outros.
mas eu prefiro dar honra aos outros mais do que vocês. Romanos 12:10. Consideração, incentivo. E consideremos, lá em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, tá? O dia da nossa redenção, o dia da volta de Cristo. Então é importante que a gente tenha isso em nossas mentes. O apóstolo Paulo, ele faz a analogia, como eu citei aqui, entre nós, né, e um corpo humano, para falar dessa unidade. Em Romanos 12, 4 e 5 ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, ele diz, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. E ainda em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Que maravilha, hein? Então você compreende que a Bíblia, ela, em todo o seu contexto, e nós poderíamos explorar aqui textos do Antigo Testamento, que não são poucos, a gente, né, conhece, vocês conhecem textos maravilhosos sobre isso, a gente vai citar um daqui a pouquinho, mas eu quero que você guarde no seu coração essa questão. A individualização, ela é uma instrução diabólica em todos os sentidos da própria sociedade. E às vezes essa coisa entra na cultura da igreja. Por quê? Porque nós, antes de sermos indivíduos transformados pelo poder da graça de Cristo, nós vivemos como cidadãos deste mundo, absorvendo essa cultura e tendo uma filosofia de vida que se assemelha às pessoas que não vivem a fé em Cristo Jesus. E a individualização é algo muito presente hoje no ser humano. Gente, você entra em qualquer ambiente, você vai a um restaurante, às vezes uma família está ali, almoçando, jantando, e cada um se individualiza em um celular. Às vezes no ambiente da nossa casa, se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco você olha, um está olhando lá o Instagram, o outro o WhatsApp, o outro o YouTube, e cada um na sua, individualizado, aquilo que deveria ser um momento familiar de conversa, de compartilhamento, se torna um momento de individualização, destruindo, né, as relações, porque isso nos separa. Às vezes é mais fácil, e tem até um meme sobre isso, né, que tem uma menina lá com as colegas, várias colegas, e elas estavam lá comendo uma pizza, e cada uma no seu celular, e ela olhando e querendo chamar a atenção para falar com as meninas, e nada, ninguém dava atenção a ela. Aí ela chegou lá no grupo e botou uma mensagem, eu estou aqui. Aí todo mundo leu aquilo, foi que levantou, despertou, sabe, pá, virou aquela chave assim, para que entendesse que parece que elas estavam cada uma em sua casa, e aquele ambiente não era um ambiente ali, né, de interação, um ambiente para haver uma comunhão, mas cada um se isolava no seu próprio mundo, à frente da tela de seu celular. E como essa coisa hoje, ela influencia a cada um de nós, e nós às vezes não percebemos. Tem pessoas que vão para a mesa, dentro de casa, o celular na mão, tá? E ali pronto, se individualiza o tempo todo, não compartilha nada, não compartilha daquele momento em que uns devem ali servir ao outro, né? Sandra sempre diz, a mesa é bom assim, é grande, para que um possa passar o prato para o lado do outro, né? E aí é assim, passa para mim isso, passa para mim aquilo, né? Põe aqui para mim, me dá isso aqui. Então é assim, tem hora que enche o saco, mas isso aí é uma prática boa, porque isso cria relacionamento,
da família, é um momento especial na família. Mas às vezes, queridos, nós não percebemos que o inimigo, ele cria esta condição dentro dos nossos lares, e não poucas vezes dentro de nossas comunidades cristãs, dentro de nossas igrejas, e as pessoas estão individualizadas. Daqui a um pouco nós vamos ter um almoço maravilhoso aí embaixo. Eu espero, sinceramente, que você, além de degustar esse almoço, você interaja com as pessoas e não mande WhatsApp para elas que não há necessidade, que elas estão perto de você. Você levante, você cumprimente, você fale, você bata um papo com quem está sentado do seu lado, enriqueça o ambiente com comunhão, criando unidade, criando aproximação, criando relacionamento, e não ficando escondido atrás da tela de um celular. Não vamos aqui facilitar as coisas para o inimigo, vamos buscar o conceito da palavra de Deus. Existe um grande propósito também na unidade, para a gente dar um pouquinho mais rápido, do povo de Deus, e eu quero abordar isso nessa manhã, que é a força que a unidade produz. Lembra do texto que nós lemos? É muito especial. Mas antes de voltar a ele, eu quero deixar alguns versículos aqui para você, rapidamente, só para que você entenda que a unidade promove força. Olha o que é Eclesiastes. O Salomão aqui, pelo Espírito, escreveu em Eclesiastes 4, versículos de 9 a 12. Ele vai dizer o seguinte, Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um. Serem dois do que um. Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. O que é que ele está dizendo? A força de dois produz mais do que a força de uma só pessoa. Então, serem dois, principalmente ali, ele está pensando no trabalho braçal, algo comum na sua época, e ele está dizendo, o trabalho de duas pessoas rende muito mais do que o trabalho de um. Até no sentido do incentivo que um dá ao outro. Porque se caírem, ele continua falando sobre isso, se caírem, um levanta o companheiro. Está vendo você? Como é bom andar em boas companhias, como é bom ter união e essa unidade maravilhosa. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. E ele faz uma comparação aqui, que a gente aplica muito também à presença de Jesus, Ele diz o seguinte, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ele faz a comparação, e é um princípio bíblico, eu não vou entrar muito nessa questão, mas é um princípio bíblico. A soma nas coisas de Deus traz multiplicação. E a multiplicação traz a soma. É algo maravilhoso, mas a gente vê isso outro dia. O cordão de 3 dobras. Olha só, quando você se une a alguém, não há apenas a soma natural de 1 mais 1, 2, mas ele aqui diz que a força não é só somada. Ela vai além disso, ela vai além disso, e a gente gosta muito de dizer, que essa terceira dobra é entre nós, não é a intenção do escritor, mas é aplicável, a presença de Jesus na nossa vida. Então, um casal unido tem a presença de Jesus, pessoas unidas têm a presença de Jesus. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei, e isso é lógico, isso é maravilhoso, Mas o próprio Jesus, em Mateus 18, de 18 a 20, olha só o que ele diz aqui, em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que chave espiritual de vitória é a unidade. O que Jesus está dizendo aqui? Se nós reunidos orarmos no nome dele,
concordando em um propósito, orando ao Pai por este propósito, nós seremos atendidos. Obviamente, nós somos suficientemente inteligentes e para compreendermos que ele não está falando de coisas que são contrárias à vontade do Pai. Você não vai pedir a morte lá de fulano, ou você não vai pedir coisas que são contrárias à vontade de Deus, mas aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós tivermos esta fé e esta unidade, a nossa força será tremenda. Então, olha para quem está do teu lado e diz a ele: junto comigo você é mais forte. Pode dizer isso aí a ele. Isso é Bíblia, meu irmão. Junto comigo você é mais forte. Então, olha, pega a bênção, viu? Pega a bênção e cola aqui, que o negócio é sério, tá? Então, nós lendo esse texto, observamos que o segredo da força para prevalecer está na unidade. Família unida, prevalece. Equipe unida, prevalece. Igreja unida, prevalece. É assim que as coisas são demonstradas na palavra de Deus. Todas as vezes que o povo se reúne em um propósito que está segundo a vontade de Deus, sendo ali estabelecido, o povo prospera nisso. Gideão, ele foi incumbido de uma tarefa muito árdua, uma tarefa hercúlea, uma tarefa gigantesca, vencer um grande exército de ajuntamento de povos nômades que estavam ali. Eram milhares e milhares de pessoas que eram acostumados a invadir estados, cidades, nações e saquear tudo pela frente. E o Senhor o chama para fazer oposição a este exército, derrotar esse exército. Então ele consegue reunir lá um grupo maior de 30 e poucos mil pessoas, mas mesmo assim o Senhor disse: não, está demais. E vai peneirando, porque o negócio de Deus é peneirar. Deus tem os seus escolhidos. Deus vai peneirando. E o que sobra são 300 homens ao lado de Gideão. E esses 301 homens, contando com Gideão, tinham essa tarefa. Mas então a estratégia promovida na unidade era que todos fizessem a mesma coisa ao mesmo tempo. E o efeito disso foi tremendo. Obviamente, aquilo que nós lemos lá, né? Que Neemias fala: e o Senhor pelejará por nós. Quando eles, então, ali executando aquilo que eles planejaram, que era quebrar um cântaro, cada um numa posição, acender uma tocha e gritar: espada por Deus e por Gideão. Quando eles quebraram aquele cântaro, e tudo aí tem uma lógica, né? E cada um em um ponto específico levantou uma tocha, aquelas pessoas começaram a pensar, eles assalariaram aí algumas outras nações para virem contra nós, porque pelos pontos, os focos aqui de luz que estão iluminando, não pode ser pouca gente, né? Aí cada tocha daquela, eles imaginaram talvez que fosse um grupo grande de pessoas, e eles se desesperaram, e Deus colocou o terror nos seus corações, e um matou o outro, e se destruíram naquele lugar onde eles estavam acampados. Deus agiu de forma extraordinária. Olha só, como a unidade faz com que poucos prevaleçam diante de muitos. Poucos prevaleçam diante de muitos. Isso é uma lógica que a gente precisa ter na nossa vida e exercer também, tá? Mas voltando ao texto, né, para a gente ir para o final, olha só, apesar de haver unidade no propósito de reconstruir os muros, e aqui agora eu estou falando do texto que nós lemos no início, de Neemias, quando Neemias diz o seguinte: eu disse aos nobres, estou repetindo Neemias 4, 19 e 20, eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande é a extensão desta obra, e nós estamos espalhados na muralha, porque cada um estava ali no seu lugar de trabalho, né? Longe uns dos outros, no lugar em que se ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Apesar de haver ali esta unidade, havia uma vulnerabilidade estabelecida. Por quê? Porque eles atuavam em áreas distintas. Isso promoveu um certo distanciamento. Olha só como as coisas acontecem. O inimigo do povo de Israel suscitou o espírito
de alguns cidadãos ali próximo da região. E eles então intentaram destruir o propósito da reconstrução do muro. Tobias, Gesem, o arábico e os seus servidores ali. Eram pessoas de influência naquela região. E Gesem, eram pessoas de influência. E eles tinham um propósito. Qual era o propósito dele? Nós vamos atuar em pontos específicos e fragilizar. Eles estão ali, cada um cuidando de uma área, e nós vamos ali em um ponto específico e vamos fragilizá-los. Nós vamos atacar estes pontos e eles estarão vulneráveis nesses pontos. E qual era a resposta para isso? O que é que Deus gerou no coração de Neemias como resposta a essa intenção maligna destes homens? Mais unidade. Mais unidade. Vamos nos unir no ponto onde a trombeta tocar. Todo mundo corre para lá. E quando todo mundo se juntar lá, não vai ter inimigo que prevaleça contra nós. Isso é tremendo, não é verdade? Isso é maravilhoso. Então, era a estratégia que Deus gerou no coração de Neemias. Como prevalecer? Com mais unidade. Nos unamos mais. Às vezes estamos unidos no propósito, às vezes estamos unidos na visão, mas distanciados no exercício de nossas tarefas. E assim alguns pontos se tornam vulneráveis entre nós, porque há um certo distanciamento. Pode não haver no propósito, pode não haver ali na intenção, no objetivo, mas vai haver um certo distanciamento, cada um cuidando daquilo que foi incumbido de fazer. Mas no momento em que a trombeta soasse, eles iam largar o que estavam fazendo, porque havia uma prioridade maior. O crescimento da unidade, o fortalecimento da unidade. Todo mundo era para correr para o mesmo ponto. Isso pode acontecer na sua casa. Eu sei que há unidade na sua casa, vocês planejam a mesma coisa, às vezes vocês estão cheios de objetivos, planos, todo mundo dizendo, olha, vamos fazer as coisas que famílias planejam, Vamos pensar aqui o que a gente vai conquistar este ano. Talvez o plano seja casa nova, talvez o plano seja o carro novo, talvez o plano seja uma viagem, talvez o plano seja, sabe-se lá o quê. Todo mundo às vezes está unido naquele propósito, mas cada um cuidando dos seus afazeres. E às vezes existe um ponto de fragilidade, e todo mundo precisa correr para ali. Às vezes há uma intenção de que todo mundo esteja forte emocionalmente, mas alguém está fragilizado, todo mundo tem que dar o apoio. O apoio, porque é ali que o inimigo está atacando. E aí a gente corre para ajudar. Todo mundo para estar nessa assistência, para que o inimigo não prevaleça contra aquele ponto de maior fragilidade. Há uma vulnerabilidade e nós precisamos ali, então, resolver aquela situação. Corre em auxílio do que está vulnerável. Às vezes nós estamos aqui, mas há alguém vulnerável, irmãos. E você tem orado, às vezes você ora pela igreja, Deus abençoa a igreja, abençoa lá os irmãos. Mas às vezes tem alguém que está sob ataque de Satanás, e nós estamos despercebidos sobre essa questão. Mas então soa a trombeta. Tem um irmão que está com problema, então nós precisamos assisti-lo. Nós precisamos cooperar com ele. Nós precisamos nos unir a ele. Isso é que vai fazer a diferença. Às vezes são questões de dentro de um próprio ministério. Então nós estamos bem aqui no nosso ministério. O nosso ministério dentro da casa de Deus está florindo. Nosso ministério de música, o nosso ministério de dança. Mas às vezes tem aquela área, tem aquele ministério que está em maior fragilidade. E aí tenta se levantar. E aí propõe algo, Vamos fazer aqui das crianças, dos jovens. Crianças não, porque criança sempre tem aquela força. Mas vamos fazer aqui dos jovens um trabalho. Então contamos com toda a igreja. E chega aqui, cadê o povo? Não, meu ministério abala. Eu estou trabalhando para o Senhor. Mas a trombeta soou aqui, onde é que você estava? A trombeta chamou você para aumentar a unidade, fortalecer um ponto mais fraco. E onde é que você estava? Você compreende o que o texto está querendo dizer?
A unidade promove força. Nós podemos levar essa realidade para qualquer área da sua vida, e você vai ver que é assim que funciona, até no corpo humano. Então nós precisamos compreender que nós precisamos fortalecer aquele lugar onde o inimigo está atacando, e precisamos nos unir deste propósito. Eu fico triste às vezes quando eu vejo, que foi proposto um trabalho. Mas porque é um trabalho de criança, eu não vou lá. É ali que a trombeta está soando. É ali que a trombeta está soando, irmão. Buscando a sua ajuda, o seu apoio. E às vezes você não está aqui. Não é assim? Às vezes a gente promove alguma coisa. Vamos fazer isso. E a gente conta com a participação de todos, claro. Existe ali um ou outro que, de forma justificada, não pode vir. Não estou falando disso. Mas estou falando que muitas vezes a gente está muito conformado ali, com o que nós já estamos fazendo, felizes, alegres, amém, glorifique a Deus mesmo, pelo êxito daquilo que você tem feito, mas não se esqueça de ajudar quem está precisando. Nunca se esqueça disso. Então, é sempre assim, Implicitamente, o texto aponta duas consequências imediatas quando nós nos unimos mais. E o caso de Neemias aí. Primeiro, havia uma potencialização na força. É por isso que ele diz, todo mundo se une num lugar só. Não adianta ali você estar torcendo pelo irmão. Irmão, torço por você. Uma bênção, irmão. Às vezes a pessoa vem aqui, pastor, é de Deus, vai em frente. E você não vai me ajudar, não? Pastor daí. E cadê você, meu irmão? Então tem irmão da torcida, tem gente que só vive na torcida. Não, você vem por cá jogar comigo aqui. Vamos junto, que junto nós somos mais fortes, junto nós somos melhores. Entendeu? Então a coisa é essa. A força é potencializada, amigo, quando nós estamos juntos. E a segunda coisa é que Deus atua. Deus está nesse negócio. Unidade é coisa de Deus. Não adianta, você pode ter ali a maior congregação do mundo, a melhor equipe do mundo, se não tiver unidade. Veja um time de futebol, você junta uma seleção de estrelas. É assim ou não é? Quem acompanha um pouquinho de futebol sabe disso. Não precisa ser profundo conhecedor, não. Mas você reúne os melhores e coloca lá em uma seleção. Falta o que a esse time? Conjunto. Eles não têm treinado junto. Então, quando vai lançar uma bola, não sabe para onde vai aquele companheiro que joga em um time lá e é um cracaço no time que ele joga. Mas não tem composição, não tem conjunto ali, não tem harmonia. Então, aquele cidadão que é acostumado a lançar ali na esquerda, porque no time dele é assim que faz, ele lança a bola para lá e o cara foi para o outro lado. Não adianta ser bom, não vai dar certo. A qualidade do time cai demasiadamente. Então diz assim, juntou aí tal e tal jogador, todo mundo bom de bola, todo mundo cheio de dinheiro, todo mundo aí na Europa, todo mundo aí não sei aonde. Nossa seleção mesmo acontece muito isso, se bem que hoje para achar craque na seleção não está muito fácil não. Mas, o que é que acontece? A qualidade cai. A qualidade cai, precisa ter conjunto. E Deus vai lá e atua quando eles se juntam. É bem por isso que a intenção de Satanás é nos dividir. Pois quando ele nos divide, ele também subtrai. A divisão traz a subtração da força e do potencial de um povo, de um grupo, de uma equipe, de uma família. Um povo dividido é um povo que é saqueado da sua força, saqueado do seu potencial. A coisa não acontece como deveria acontecer, mas Deus tem uma lógica inversa. A obra de Deus visa o quê? Multiplicar, porque quando Ele multiplica, Ele também adiciona força e potencial. Quanto mais juntos nós estamos, nós somos mais fortes. Então vamos nos unir. A grande questão é essa, Onde a trombeta está tocando hoje na sua família? Onde a trombeta está tocando hoje? Quem sabe na sua equipe de trabalho? Onde sua trombeta está tocando hoje na sua igreja, na sua célula? É aí que precisamos nos unir. É aí que precisamos estar juntos. É aí que precisamos somar
forças para que prevaleçamos contra os adversários e as adversidades propostas na vida. O que você precisa é pedir a Deus para compreender aonde, Senhor, eu preciso me disponibilizar para ajudar. E senão a trombeta vai tocar lá na sua casa e você vai dizer: eu já estou trabalhando muito, eu não quero me envolver com isso não, resolve isso lá, e isso não é problema meu. Sabe essas coisas? Muitas vezes, tudo é problema seu. Obviamente estou falando das coisas corriqueiras, estou falando de coisas que são questões necessárias e que precisam da sua assistência. Aí os problemas estão acontecendo lá na equipe de trabalho, lá na empresa, e você vai dizer o quê? Isso é problema meu, quem quiser que resolva lá. A empresa quebra, você perde seu emprego. Então não tem um raciocínio tolo. Não é assim que aprendemos de Cristo. Somos parte de algo que está acontecendo ali. A igreja tem problemas. Mas isso não é problema meu, isso é problema de pastor, isso é problema lá do grupo, isso é problema de não sei o quê. Não, é problema seu. Porque o que afeta um, afeta todos. A noção do corpo traz esse entendimento. Imagine se a boca dissesse: a mão está ferida, e ela dissesse: o que é que eu tenho nada com isso? Eu não vou chamar socorro, não vou chamar o médico, não vou falar nada. Ela que se cure. Ela vai aprender rapidamente que a dor que está na mão vai ecoar também nela, na boca. A dor está em todo lugar. Quando a mão dói, todo o corpo geme. Quando o pé dói, todo o corpo geme. Quando algo está ferido, todo o corpo sofre, quer queira, quer não. Mas quando tudo está bem, está todo mundo bem. Olha para teu parceiro aí, teu vizinho, teu irmão, e diz a ele: está vendo como você precisa de mim? Olha aí, ó. Eu te avisei que você precisava de mim. Então não sei se você creu, mas olha só, como isso é importante. Meu Deus, eu vou parar por aqui. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. E a partir de hoje, comece a prestar atenção aonde a trombeta está soando. É ali onde você deve somar forças. Vamos nos colocar em pé, vamos lá.